E aí então, pessoal, dando sequência ali, o que nós preparamos hoje aqui para vocês, tá? Trouxe aqui alguns módulos da linha leve, então eu tenho aqui o módulo do Gol G5, que é o sistema IAW 4GV, o módulo da estrada, um módulo aqui da linha Mercedes-Benz, caminhões e ônibus da linha Mercedes, que é o módulo PLD-MR, e também aqui o módulo do sistema EDC7, módulo esse aplicado em caminhões e ônibus da linha Volkswagen e Ford. Trouxe aqui também alguns equipamentos, alguns produtos que são geradores de sinais de rotação e fase. Então, através desses produtos, a gente consegue injetar esse sinal no módulo de rotação, fazer com que o módulo entenda que o veículo está em funcionamento e a partir desse momento ele começa a fazer o acionamento dos injetores. E aí também nós trouxemos aqui simulador de injetores, tanto da Mercedes como também do sistema EDC7. Mas essa aula específica eu vou estar explicando como que o módulo faz para reconhecer a informação de um sensor, processar essa informação, tá? Lembrando que já fizemos outras aulas de como que o módulo faz o acionamento dos atuadores, então a gente não vai entrar no assunto de acionamento de atuadores, nós vamos focar somente na parte de entrada de sinal para o módulo, tá certo? Ok? Bom, então vamos lá. Todos os módulos têm o mesmo princípio de funcionamento, que é exatamente o quê? Fazer com que o módulo funcione em perfeita harmonia. Sincronismos, tempos de acionamento, dentro de outras coisas. E para que isso funcione de uma forma perfeita, o que é que o módulo precisa fazer? Receber informações dos sensores. Sensor de temperatura, sensor de pressão, TPS, MAP, velocidade, rotação, fase. E através dessas informações é que o módulo vai entender o que está acontecendo com o veículo. Todos os módulos, independente do segmento, têm esse mesmo princípio de funcionamento. Porém, cada módulo, obviamente, que tem as suas diferenças, as suas particularidades. Um módulo do Gol G5 não é igual ao módulo da Mercedes, assim como o módulo da estrada não é idêntico, não é igual ao módulo do Gol G5. Mas, como o princípio de funcionamento dos módulos é o mesmo para todos eles, a estrutura interna dos módulos vai ser muito similar, independente se é um módulo da linha diesel, se é um módulo da linha leve, se é um módulo da linha náutica, se é um módulo da linha agrícola ou da linha de motocicletas. Todos eles vão ter a função de receber sinais dos sensores para entender o que está acontecendo com o veículo e daí o módulo fazer o acionamento dos atuadores, na quantidade exata de tempo, na sequência exata, entre outros fatores, por exemplo, para acionar o eletroventilador, resfriar o motor e assim por diante. Quais são as particularidades, as observações em circuito de entrada de sinal para o módulo? Bom, então é o seguinte, todos os módulos, conforme eu for falando também, nós vamos colocando alguns slides, algumas imagens aqui do lado. E aí vocês, conforme também for passando ali a live, vocês podem ir colocando perguntas para a gente estar respondendo depois, mais para o final. Tá? Só para a gente não ficar parando a live e ficar um vídeo quebrado, perder um pouco a sequência, a gente vai abordar todo o conteúdo e daí lá no final a gente vai responder algumas perguntas, tá? Então, eu vou pedindo para o pessoal colocando aqui do lado aqui alguns slides, algumas fotos, imagens que a gente já preparou para estar passando ali todas as informações. Então é o seguinte, todos os módulos vai ter um componente que é chamado de processador. E o que exatamente é um processador? O processador, ele é o cérebro do módulo, ele é esse componente aqui, ó. Então veja só, no módulo do Gol G5, nós temos o processador nessa região. No módulo da estrada, o processador vai estar nessa região. No módulo da linha de caminhões e ônibus da Mercedes, nós temos também um processador, que está aqui na parte de cima. E no módulo do sistema EDC7, nós temos aqui o processador que está na parte de baixo. Ok? Ok, beleza. Então, o processador nós já entendemos que é o cérebro do módulo e ele é o componente que vai receber todas as informações de todos os sensores. E é ele também, assim como já vimos na outra aula,
que é o responsável por fazer o acionamento, o gerenciamento de acionamento dos atuadores. Então, o processador são componentes que trabalham com baixo nível de tensão e também baixo nível de corrente elétrica. É um componente que trabalha com baixa potência. Assim sendo um componente que trabalha com 5 volts, ele é alimentado com 5 volts, todas as informações que chegam até o processador tem que ser também de no máximo 5 volts. Eu não posso pegar um sensor ou um sinal de um interruptor, por exemplo, de 12 volts no caso da linha leve ou de 24 volts no caso aqui da linha diesel e jogar esse sinal diretamente no processador. Por quê? Porque o processador, ele trabalhando com 5 volts e recebendo um sinal mais alto, ele pode queimar a entrada. Na realidade, ele queima a entrada do processador. Então, até mesmo por isso que todos os sensores são alimentados com 5 volts. Assim sendo, todas as informações, o sinal que o sensor gera e envia para o módulo é de no máximo 5 volts, com uma única exceção, que são os sensores de rotação e fase. Tá? Mas aí a gente vai falar um caso à parte sobre o sensor de rotação e fase. Mas sensores de temperatura, sensor de pressão, MAP, TPS, fluxo, todos os sinais que eles enviam para o módulo é de 0 a 5 volts, 0 a 5, 0 a 5. Independente se é o módulo da linha leve, diesel pesada, agrícola, motocicleta, náutica, qualquer um deles de qualquer segmento. Todos eles vão ter esse mesmo trabalho. O sinal chegando até o módulo, ainda assim, nós não podemos jogar esse sinal de sensor de temperatura, sensor de pressão, diretamente no processador. E por que isso? Porque imagine se a gente fizesse uma ligação direta entre o bocal do módulo e o processador, poderiam acontecer algumas coisas que facilmente iriam prejudicar o módulo. Então, fechou algum curto-circuito ali no chicote. Como teria uma ligação direta com o processador, ele facilmente iria danificar o pino de entrada, o pino onde vai receber o sinal do sensor. Ou foi substituído um sensor, colocado um outro de um outro valor, de uma outra referência, uma outra numeração que não é compatível com aquele veículo e é um sensor que ele já vai funcionar de uma forma fora dos padrões que naquele carro original funcionaria. Então o módulo já vai receber a informação errada, ele vai estar livre, aberto para receber interferência, receber ruído e com isso o processador faz uma leitura errada da informação do sensor. Então o que acontece? Como funciona dentro do módulo? Vendo aqui pela imagem do lado, um circuito bem simples, sensor de temperatura. Entre o bocal do módulo e o processador, nós vamos encontrar alguns componentes no meio do caminho, como resistores e capacitores. Esses componentes vão ter a função de, primeiramente, os capacitores, filtrar ruído, eliminar interferência externa. Porque o motor, quando ele está em funcionamento, ele gera ruído, ele gera interferência no chicote, próximo ali do módulo, no bocal, e isso pode fazer com que o processador faça uma leitura errada do sensor. Então, por isso que dentro do módulo, próximo ali ao bocal, nós encontramos alguns componentes que são chamados de capacitores, que vão fazer o quê? Quando o sinal tem alguma interferência, algum ruído, ele filtra, ele pega esse ruído, essa interferência e descarta. Não deixa chegar esse ruído para o processador. Ele faz uma limpa no sinal, tá? Funciona como um filtro. E também podemos encontrar outros componentes como resistores, que vai ter a função de manter a corrente, para não ultrapassar a corrente, no caso ali de corrente de amperagem, né, vamos dizer assim, e não queimar também a entrada do processador. E também sendo uma forma de proteger o funcionamento interno ali, o circuito interno do módulo. Esses sensores de temperatura e pressão são circuitos simples, não tem nada muito de complexo. Assim como no módulo da linha Estrada, no módulo do Gol, no módulo da Mercedes, até fazendo um comparativo,
do módulo aqui da estrada com o módulo da linha Mercedes. Sensor de pressão, um sensor de temperatura do módulo da Mercedes. Veja como o circuito ele é bem simples, é formado por pouquíssimos componentes, 2, 3 componentes ali no máximo. Já no módulo aqui da estrada, a mesma coisa, 2, 3 componentes para que o módulo receba o sinal do sensor de temperatura ou pressão. E depois desses 2 ou 3 componentes é que o sinal vai ser enviado para o processador. Somente isso, nada mais do que isso. Até mesmo pegando aqui como exemplo, ó, também o módulo aqui do sistema DC7. Ele é um módulo que tem componente na parte de cima da placa, tem componente também na parte de baixo. E toda essa região, ó, até olhando pela imagem mais aproximada do slide, ó, toda essa região é uma região formada aqui por resistores que vai receber o sinal dos sensores, fazer um filtro do sinal, proteger o circuito e enviar esse sinal para o processador. E na parte de cima, nesse módulo aqui ele está com um bocal, tá vendo? Mas na imagem aqui do lado, ó, ele vai estar sem o bocal. Repare que nos furos ali, onde é soldado o conector, nós vamos encontrar um capacitor para cada terminal, que são capacitores para filtrar ruído, eliminar interferência. O mesmo acontece, ó, aqui no módulo do Gol G5. Nós temos aqui diversos componentes que vão filtrar ruído, eliminar interferência. Então o circuito é simples. Entrou o sinal para dentro do módulo, o módulo faz um filtro, o módulo protege o circuito interno e daí sim envia essa informação para o processador. O processador recebendo essa informação, internamente ele já consegue fazer uma conversão desse sinal, consegue interpretar esse sinal e entender qual que é o nível de sensor de temperatura, pressão, posição, entre outras coisas. Podemos encontrar alguns circuitos diferentes desses? Sim, dependendo da versão do módulo, do hardware, nós podemos encontrar, por exemplo, um circuito que tem um componente que vai receber as informações de mais de um sensor. Por exemplo, sensor de temperatura, sensor de pressão, sensor de posição. Um único componente ele vai receber essas 3 informações, multiplexar, transformar em apenas uma e enviar o sinal para o processador. Então a gente pode encontrar algumas variações, porém entre o bocal e o processador e esse outro circuito integrado que vai multiplexar o sinal, nós também vamos ter aqui próximo ao bocal resistores e capacitores para filtrar ruído e proteger o funcionamento interno do módulo. Isso pode acontecer tanto para módulos da linha leve, diesel pesada e agrícola. Aí nós comentamos o seguinte: sinal de rotação e fase são diferentes do sinal de temperatura e pressão. Sim, porque o sinal de rotação e fase é um sinal que ele chega até um nível de tensão de 12 volts ou de 24 no caso da linha diesel, e também dependendo do sensor de rotação, se for Hall, se for indutivo ou da forma que for o sensor de rotação, o sinal em um momento ele vai ser positivo e outro momento ele vai ser negativo. Então, usando como exemplo aqui um sinal de rotação da linha diesel, um sinal de rotação da linha Mercedes, por exemplo. Em determinado momento, o sinal ele vai chegar até mais 24 volts e no outro ciclo do sinal ele vai vir até menos 24 volts. E essa informação ela não pode chegar até o processador. O mesmo acontece para os módulos aqui da linha leve. Então vai ter sinais que em momento ele vai ser positivo e em momento ele vai ser negativo. Se eu pegar esse sinal e jogar diretamente lá no processador do módulo, o processador ele vai queimar a entrada dele. Então, entre o bocal do módulo e o processador, o que nós encontramos no meio do caminho? Primeiro, componentes para filtrar ruído, eliminar interferência, componentes para proteger o funcionamento interno do módulo ali, funcionando com resistores, assim como é composto, como é feito em circuitos sensores de temperatura e pressão. Porém, daí para frente, nós vamos encontrar um circuito que vai fazer a seguinte função.
transformar um sinal analógico em sinal digital. Então nós vamos encontrar um conversor analógico digital. No caso aqui dos módulos da linha leve, nós temos aqui o componente aqui no canto, que é esse circuito integrado. No módulo aqui da linha estrada, o componente está nessa região. Então, até mesmo olhando pela imagem aqui do slide, são componentes bem similares uns aos outros. Até mesmo fisicamente é igual, porém a sua numeração pode ser que um faça outras funções a mais do que o outro e vice-versa. Mas os dois, nos dois módulos, vão receber o sinal de rotação, transformar esse sinal de analógico para digital, para daí sim enviar esse sinal para o processador. Já no módulo aqui da linha diesel, não é diferente. Então nós vamos encontrar no meio do caminho componentes que vão fazer essa conversão de analógico para digital. No módulo aqui da linha EDC7, temos a parte de baixo, onde está o processador, porém na parte de cima, até olhando pelo slide sem o bocal, fica mais fácil de visualizar, nós temos o componente aqui nessa região que vai fazer essa conversão de analógico para digital. Dessa forma, o sinal ele vai chegar com mais precisão ao processador. E o sinal, além de chegar de 0 a 5 volts, 0,5, 0,5, onde ele tem mais precisão, o sinal ele também precisa passar por essa transformação, porque os sinais de rotação e fase, eles trabalham com uma alta frequência, uma alta velocidade do sinal. E o sinal, ele pegando aqui um sinal analógico, um sinal que é gerado pelo sensor, ele vai ter diversos níveis de tensão, que vai sair de 0 volts a passar por 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, até chegar em 24 volts. Depois cai a 0, depois vai a menos 24, depois volta a 0. Então tem diversos níveis de tensão no meio do caminho que o processador pode fazer uma leitura errada. Então também é essa a importância, é essa a função de se transformar esse sinal analógico para digital, para daí sim chegar esse sinal até o processador de uma forma limpa e também de uma forma mais precisa. Dessa forma ele consegue reconhecer exatamente a rotação do motor, o sinal de fase, entender qual que é o sincronismo do funcionamento do motor através desses dois sinais, e assim também como sinal de velocidade, entre outras coisas que são sinais de alta frequência, alta velocidade. Então, nós podemos encontrar esses modelos de sensores nos módulos: sensor de temperatura, sensor de pressão, sensor de rotação e sensor de fase. Sensor de rotação e sensor de fase vai ter essa particularidade de fazer essa conversão de analógico para digital. Já sensores de temperatura, posição, TPS, MAP, não precisa fazer essa conversão de analógico para digital. Tá? Um outro detalhe aqui em cima da parte de sensores. Alguns sensores, como pressão, MAP, TPS, também tem que receber uma alimentação do módulo para que o sensor possa funcionar e retornar a informação para o módulo. Esse é um assunto sobre alimentação que a gente vai abordar, não especificamente nessa aula, mas o módulo ele é responsável por pegar a alimentação que vem da bateria, 12 volts no caso da linha leve, 24 no caso da linha diesel, transformar esse sinal de 24 volts para 5 volts e também alimentar os sensores. Então, todos os módulos também, nós vamos encontrar um regulador de tensão para alimentar o sensor. Então, no caso aqui da linha leve, do Gol, nós temos o regulador aqui no canto. No módulo aqui da estrada, também nós temos um regulador de tensão nessa região. No módulo da linha Mercedes, também temos um regulador. E assim também como no módulo do sistema EDC7, temos um regulador de tensão nessa região. Todos os módulos, então, vão ter esse circuito para alimentar os sensores. Porém, não são todos sensores, pois sensor de temperatura trabalha somente com um massa e o retorno de informação do sensor para o módulo. O massa é o negativo que o próprio módulo envia para o sensor.
e o retorno vem do sensor para o módulo. Esse sensor de temperatura, sensor de pressão, sensor de posição, o módulo vai mandar, além do massa, também esses 5 volts vindo aqui do regulador. Então essas são as particularidades, lembrando que esse é um princípio básico do funcionamento interno ali dos módulos, para receber o sinal e conseguir processar a informação. E o componente que processa essas informações, entende tudo o que está acontecendo, é esse camarada aqui, que é o processador, tá? E aí, a gente não pode jogar esse sinal direto nele, tem que passar por um circuito, onde cada módulo vai ter as suas particularidades, as suas diferenças, mas sempre com o mesmo objetivo. Circuitos para filtrar ruído, eliminar interferência, proteger o funcionamento do módulo, para daí sim o sinal vir até o processador, tá certo? Para você que deseja se aprofundar ainda mais no reparo de módulos, preparamos uma playlist especial com mais de 15 aulas gratuitas. Aproveite essa oportunidade para expandir seu conhecimento em uma área que carece de profissionais qualificados e é altamente lucrativa. Clique no link na descrição e se cadastre para ter acesso imediato à playlist. E não se esqueça de se inscrever no canal para ficar por dentro de todas as nossas atualizações e novos conteúdos.